Boa noite, Thaís. Professor, só aproveitando enquanto o pessoal não entra, o André pediu para avisar que não vai ter como ele entrar, que parece que ele vai ter que ir na delegacia, que ele caiu num golpe Tudo bem, e está resolvendo os problemas dele lá. tudo bem. Eu vou aguardar um pouquinho para ver se entra mais alguém e aí a gente começa, tá bom? Tá bom. Thaís, você tá aí? Então, assim, Em geral, além de você, quem mais participa das aulas? Ao o, vivo. Lu, o Luiz, só que eu Uhum, acho que nessa disciplina ele está fazendo com o Saulo. uhum, O André, aí no caso ele não vai poder participar. O certo. Gildo ficou de entrar. Uhum. O Neocir, eu não sei se ele está nessa disciplina. O Guilherme, o Wender e o Hudson. Em geral, umas 6 pessoas, né? Isso, Tá bom, obrigado. de nada. Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor. Vou aguardar mais um pouquinho, Guilherme, para ver se entra mais alguém e aí a gente começa, tá? Certinho. Pessoal, vamos começar?
boa noite, né, novamente. Vamos falar sobre inteligência artificial, que é o tema dessa disciplina. Vamos conversar, tá bom? Vocês podem abrir o microfone, aí as perguntas que eu for fazendo, vocês podem ficar à vontade para responder. Para vocês, Thaís e Guilherme, o que é inteligência artificial? O que vocês já conhecem desse termo? Acredito que vocês já tenham ouvido esse termo anteriormente. Creio que não é a primeira vez que vocês ouvem, né, ou leem essas duas palavras juntas. Para vocês, o que é inteligência artificial? Penso que é algo que você programa para... Faz uma programação ali para aquela coisa ali aprender, né? A realizar tarefas, fazer coisas e tal. Certo. Que Tipo, no mais? sentido de ter uma inteligência similar ao humano. Realizar atividades que seria mais do cotidiano humano, mas realizado por máquinas. Elas teriam essa capacidade de raciocinar como a gente. Isso. Todas essas definições que vocês falaram estão corretas, tá? É por aí mesmo. São programas, tá? São algoritmos que nós vamos escrever, que eles vão realizar tarefas simulando a inteligência humana, tá? E isso vai mais do que simplesmente executar ordens específicas. Porque até então, no curso, né, que vocês estão fazendo, toda programação que vocês fazem, vocês programam o computador, vocês escrevem ordens, vocês escrevem comandos, que o computador vai executar exatamente do jeito que está ali, tá? Seja um printf ali no C, do jeito que você escreveu o printf, o computador vai executar. Seja um print no Python, uma soma, um laço de repetição, uma estrutura condicional, o computador vai executar exatamente do jeito que está ali. Mas a inteligência artificial, ela é um avanço tecnológico que ele visa criar sistemas que simulam a inteligência humana. O que basicamente nos difere, né, de outros seres? É a habilidade de pensar e raciocinar. Tá? Então, quando nós nos deparamos com alguma situação, seja um problema ou uma tomada de decisão que a gente tem que fazer, nós fazemos basicamente intuitivamente, né, ou até mesmo instintivamente, um raciocínio. Nós pensamos, nós analisamos várias variáveis e ali tomamos uma decisão. Nós não executamos ali uma ordem pura e simples, né? O nosso cérebro, ele faz um raciocínio, ele pensa e aí nós vamos tomar uma decisão se vale a pena ou não executar ali uma determinada ação, tá? Por exemplo, vamos colocar algo bem simples de uma tomada de decisão. Segunda-feira de manhã, você acordou e está chovendo, tá? Você abriu a janela e percebeu que está chovendo, só que você tem que ir trabalhar. E aí você vai analisar, você vai trabalhar ou não vai? E aí você vai colocar tudo isso na balança, são várias variáveis. Está chovendo muito ou pouco? Está chovendo pouco a ponto de eu poder pegar o carro e sair? Está chovendo muito a ponto de inviabilizar o meu deslocamento até o meu local de trabalho? Está chovendo tanto a ponto de que a rua está alagada, não passa nada? Ou o meu local de trabalho não permite que eu execute o meu trabalho sob certas condições climáticas? Por exemplo, eu sou da construção civil e eu preciso trabalhar com areia, com cimento, e se chover não vai rolar. Então, são várias coisas que nós pensamos, analisamos, e aí nós tomamos uma decisão. A inteligência artificial, ela foi criada para tentar simular esse tipo de inteligência, onde o computador ele vai tomar decisões de forma autônoma. Tá? Ele não vai mais simplesmente obedecer ordens específicas. Imprima isso, imprima aquilo, conte um número 30 vezes,
imprima o alfabeto de trás para frente. Ele vai analisar um conjunto de variáveis, e geralmente são muitas variáveis, tá? E nós vamos entrar nesse assunto aí da quantidade de variáveis mais lá para frente, não são 2 ou 3, são várias, tá? E baseado num conjunto de padrões, num conhecimento que ele já adquiriu anteriormente, tá? Que a gente chama de treinamento, a gente vai ver isso mais para frente também. Esse sistema, ele vai tomar decisões de forma autônoma, ou seja, ele não vai depender do usuário humano para ele tomar uma decisão. Se ele vai ir por um caminho A ou ir para um caminho B, tá? É o próprio computador que vai tomar essa decisão, tá? Entendido por enquanto? Sim. Sim. Beleza. Inteligência artificial, a grosso modo, é isso, tá? Sistemas que simulam inteligência humana, eles, mais do que executam simples ordens, tomam decisões de forma autônoma, e esse conhecimento para ele tomar essas decisões são baseados em padrões, ok? Vamos lá. Aonde que a gente pode encontrar inteligência artificial? Às vezes eu vou falar inteligência artificial, às vezes eu vou falar sigla, tá? IA. Vocês podem me dar exemplos de onde a gente encontra inteligência artificial? Onde hoje 12 de agosto de 2021, onde a gente pode ver uma inteligência artificial funcionando? Nos aplicativos de banco, aqueles... como que chama? Me fugiu a palavra. Meu Deus, me fugiu a palavra, gente. Guilherme, se souber aí, me fala. Aqueles aplicativos de banco tem, eu acho que do Bradesco é a Bia, eu esqueci o nome. Assistente virtual. Isso, muito obrigado. Assistente virtual. Eu não lembrava, não. Assistente virtual é um exemplo. Onde mais? A gente vê muito aqueles robôs, né, que eles estão programando também, né? Com inteligência artificial e tudo. Quais tipos de robô, Guilherme? Eu não lembro. Seja mais específico. Eu vi uma notícia uma vez lá, tipo, são vários robôs. Ele estava, tipo, ensinando eles, sabe? Tipo, fez um algoritmo ali e estava ensinando tarefas para eles, no caso. Beleza. Esses dois exemplos que vocês deram são exemplos de onde a gente pode encontrar IA, tá? O primeiro exemplo que a Thaís falou são dos assistentes virtuais. Hoje em dia, né, nos últimos 3, 4 anos, esses assistentes virtuais, especialmente os de banco e empresas digitais, eles estão muito em alta, tá? Por quê? Porque ele é um robô, né? Ele não é físico, né? A gente fala robô, a gente pensa no hardware, a gente pensa no metal ali andando sozinho, mas um algoritmo, ele é um robô também, tá? Então, esses assistentes virtuais, eles são construídos em cima de uma inteligência artificial. Ou seja, ele vai tomar decisões de forma autônoma. Não tem nenhum ser humano ali por trás daquele assistente virtual falando para ele quais respostas ele vai dar para o cliente do banco. Não tem. Ele é um robô dando respostas de forma autônoma, tá? E ele aprendeu aquelas respostas a partir de um grande volume de dados, a partir de um grande volume de conhecimento, que a gente chama de Big Data. Quais são essas informações as quais ele aprendeu? Por exemplo, geralmente as perguntas, né, ou os problemas que o cliente tem para com o banco, elas se repetem, tá? Elas se repetem. Qual é o meu saldo? Qual é o meu extrato dos últimos 30 dias? Qual foi meu gasto com cartão de crédito em restaurantes nos últimos 60 dias? Ou o que é essa cobrança aqui que eu não conheço? Eu desconheço essa cobrança, o que está acontecendo? Ou qual é o meu limite de empréstimo? Qual é o meu limite do meu cartão? Qual é o meu limite das minhas transações bancárias online? São perguntas que vários clientes têm e elas se tornam repetitivas. E esse trabalho repetitivo, o robô já está conseguindo fazer, tá? Esse trabalho repetitivo que seres humanos fazem e
são trabalhos que os robôs já conseguem substituir os seres humanos, tá? Então, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Pode me interromper e falar. Aquela Alexa também é uma, né? A Alexa também é um exemplo. Tanto a Alexa quanto o Google Assistente também? O Google Assistente também, tá? São exemplos de assistentes virtuais baseados em inteligência artificial. Então, esses trabalhos repetitivos feitos por seres humanos, esses seres humanos já estão sendo substituídos por algoritmos e por inteligências artificiais. Vocês podem notar que, nos últimos anos, a quantidade de agências bancárias físicas está caindo. Mais e mais agências bancárias físicas estão fechando. Por quê? Porque nós estamos numa geração, né, essa geração que está começando a ser cliente de banco, entrando na fase de trabalho, né, que precisa ter uma conta em banco, são os jovens ali a partir dos 18 anos, e que eles fazem tudo pelo celular. Eles não têm tempo e eles também não querem ir numa agência bancária, enfrentar a fila para fazer uma pergunta para o gerente. Entendeu? Por que essa cobrança aqui está vindo no meu extrato? Ele não vai perder esse tempo. Então, cada vez mais agências bancárias estão fechando. E esse trabalho repetitivo ali do gerente de banco de ficar respondendo que aquela cobrança ali é um imposto que o banco está cobrando, vai estar sendo substituído por robôs, tá? E é um robô, tá? Que está pegando... não é um robô, tá? Me expressei mal. Imagina ali a Bia, né? Que é o assistente virtual do Bradesco. É um algoritmo que está ali, tá? E ela está substituindo milhares de gerentes no Brasil inteiro. Então imagina a economia que a instituição Bradesco está tendo em demitir esses gerentes, fechar essas agências, economizando com aluguel, economizando com encargos sociais, economizando com pessoal, economizando com luz, ar-condicionado, energia elétrica, economizando com água. Toda essa questão que envolve você alugar um imóvel para abrir um negócio, né? E ela está colocando para funcionar um algoritmo. Então, faz uma conta por alto de quanto o Bradesco economiza com esse assistente virtual, tá? E isso aí também entra naquela questão também, né, que tipo, que o povo vem falando, que as máquinas, né, vão tomar o serviço dos seres humanos e tal, já está acontecendo já, né? Isso. Só que essa questão, ela tem que ser, essa frase aí tem que ser analisada com cuidado, né? As máquinas estão tomando os empregos dos seres humanos. Estão tomando os empregos repetitivos, né? Os empregos que podem ser substituídos por máquinas. Por exemplo, há empregos que dificilmente serão substituídos por máquinas num curto prazo, principalmente os empregos que a gente fala, empregos criativos, né? Imagina você fazer uma capa de um livro, né? Um robô não vai conseguir ter uma criatividade de desenhar uma capa de um livro. Então precisa ali de um ser humano para ter a criatividade para fazer isso. Um dentista, né? Ele tem que analisar ali, tratar com saúde, ele pode até ser auxiliado por um algoritmo, mas quem vai pôr a mão na sua boca ali, e resolver a sua dor de dente ali, tem que ser um ser humano. Então, mas esses trabalhos repetitivos, tá? Eles já estão sendo substituídos. Por exemplo, caixa de supermercado. Aqui em Tuiutaba mesmo, a gente já começou a ver, no Supra já tem um caixa que um caixa, né, ali que você passa suas compras sozinhos, não tem um ser humano ali fazendo, contando ali quantos produtos você está levando e batendo no computador para somar o preço. Você passa o código de barra na máquina, a máquina soma e você passa o seu cartão e vai embora, tá? Então, esses empregos repetitivos, eles serão fatalmente substituídos por máquinas, por inteligências artificiais em curtíssimo prazo. Tá? Então, nós podemos, esses dois exemplos que vocês citaram aí, o assistente virtual e os robôs, são apenas uma das áreas onde nós encontramos inteligência artificial. Então, aqui nesse slide, eu coloquei
mais algumas áreas onde a gente pode encontrar inteligência artificial. Aqui na primeira delas, nós temos a visão computacional, tá? Computer Vision. A visão computacional, ela é uma área onde usa-se muito inteligência artificial, tá? Hoje, um algoritmo, ele consegue abrir uma imagem, tá? E falar para a gente todos os objetos que estão naquela imagem, tá? Todos os objetos. Se tem uma cadeira, se tem uma mesa, se tem uma bicicleta, se tem uma moto. E ele consegue falar com precisão quais são esses objetos, qual objeto está na frente de qual objeto, tá? Ele consegue diferenciar animais, né? Gato, cachorro, leão, animais muito similares. Por exemplo, um gato e um cachorro são mamíferos, quadrúpedes, têm caudas, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, e ele consegue diferenciar. Embora tenha características similares, ele consegue diferenciar um do outro, tá? E um exemplo bem bacana de visão computacional também é que um algoritmo de inteligência artificial, ele consegue reconhecer rostos, né? Ele consegue reconhecer pessoas numa foto. E a gente vê isso muito perto da gente com aquele aplicativo do Google, Google Fotos. Você tem lá milhões de fotos no Google Fotos e ele sabe direitinho quem é quem em cada foto. Se vocês não são usuários do Google Fotos, depois dá uma olhada para vocês verem. No meu caso, por exemplo, eu tenho as minhas fotos ali e quando eu clico no botão buscar, eu coloco assim, André. Ele mostra todas as minhas fotos. Ou eu coloco assim, mãe. Ele mostra todas as fotos que estão a minha mãe. Eu tenho, interessante mesmo. É muito legal esse negócio. Interessante. No iPhone tem algo parecido também. O do Google, ele chega a ponto de... eu vou chegar mais para frente, mas que eu vou falar sobre isso também, de entender a linguagem natural. Por exemplo, se eu digitar assim, minha mãe sozinha, ele acha todas as fotos que só tem minha mãe. Ou minha mãe com meu pai. Ele acha todas as fotos que está minha mãe e meu pai. É impressionante o negócio. Por exemplo, além de pessoas, o Google Fotos, o algoritmo de inteligência artificial para a visão computacional do Google Fotos, ele consegue identificar eventos. Se eu colocar lá assim, casamento, ele mostra todas as fotos de casamento. Festa de batizado, todas as festas de batizado. Foto ao entardecer, todas as fotos que o sol está se pondo, aquele tom ali meio de laranja, de paisagem, ele acha tudo. É impressionante. Você não sabia, não. Tipo, quando eu queria achar alguma foto com um amigo e tal, ou uma foto de uma pessoa, da minha mãe, vamos supor, eu só ia lá nos rostinhos, né? Clicava, aí saía todas as fotos, né? Agora ele já está começando a identificar a linguagem natural. É muito legal. Caramba, eu não sabia que estava nesse nível, não. Tá nesse nível. E, saindo um pouco do Google, indo para o Face, tem muito tempo que eu não uso o Face, mas quando eu usava, você postava uma foto qualquer, ele já te perguntava, quer marcar fulano? Quer marcar ciclano? O algoritmo do Facebook já sabia quem estava ali naquela foto e já te perguntava se você queria marcar aquela pessoa. Ou seja, algoritmo de inteligência artificial com visão computacional. E a visão computacional, ela vai, além dessa questão das fotos e das imagens, né? Ela vai auxiliar esse segundo item aqui, que é a robótica, tá? Porque o robô, ele precisa ter um sensor e um atuador, ou seja, ele precisa sentir o ambiente, né, por sensores, e ele precisa atuar naquele ambiente, assim como o ser humano. Nós, como seres humanos, nós temos sensores e atuadores. Quais são os nossos sensores? É tudo aquilo que a gente sente. Então, o olho é um sensor, né, que nos dá a visão. O nariz é um sensor que nos dá o cheiro, né, o olfato. O ouvido é um sensor que nos dá a audição, tá? E a nossa pele também é um sensor que nos dá o tato. Tá? Então, nós temos esses sensores. E nós temos os nossos atuadores, né, que são os nossos músculos e ossos, que nos permitem movimentar, abrir e fechar a mão, abrir e fechar a boca e essas coisas. O robô, mesma coisa. Ele vai ter uma câmera, que é um sensor, tá? Que ele vai captar imagens do ambiente e, de acordo com essas imagens, ele vai tomar uma decisão
e usar os seus atuadores. O robô, ele também tem microfones, né, que seriam como os ouvidos do robô. Ele vai ouvir o ambiente e vai tomar uma decisão em cima dos seus atuadores, tá? Existem alguns sensores, eles ainda são muito incipientes, não são muito perfeitos, que você consegue discernir alguns cheiros, tá? Por exemplo, o sensor de fumaça. Ele consegue ali discernir o que é a diferença do gás, né, oxigênio que a gente respira e do gás carbônico que a gente não respira. Então ele consegue diferenciar esses dois gases aí. Existe sensor de gás metano também, existem sensores de gases específicos, tá? O nariz, né, o nosso olfato, ele tá muito na frente ainda dos robôs, né? Enquanto a nossa visão, os robôs estão quase chegando no mesmo nível da nossa visão, o nosso olfato ele ainda está muito na frente. O paladar também nosso, ele ainda está muito na frente dos robôs. Existem pouquíssimos sensores para sentir gosto, né? Muita pouca coisa, mas já existe. E o tato, que é a principal pesquisa na área de robótica, tá? Inclusive tem até um pesquisador brasileiro, o Miguel Nicoleles, que estuda a questão do tato em robôs, tá? E isso tudo está incluindo inteligência artificial. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido nos próximos tópicos, tá? Não vou entrar em detalhes em cada um, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Na comunicação, né, entre pessoas e entre computadores, existe muita inteligência artificial. Na própria programação também existe. Nos jogos, não sei se vocês são familiarizados com jogos, mas inteligência artificial é muito, muito, muito aplicada em jogo, tá? O primeiro exemplo que a gente tem foi um computador que a IBM construiu para jogar xadrez contra o Kasparov, o campeão mundial, e o computador ganhou, tá? Hoje em dia nós temos inteligência artificial em quase todos os jogos de grandes empresas, tá? Você joga com robôs, tá? São algoritmos de inteligência artificial. Música, tá? Se vocês usam Spotify, vocês estão usando inteligência artificial ali. Aquelas músicas que são sugeridas, não é um ser humano que fica ali olhando o que você gosta e te sugere música. Aquilo ali é um robô, tá? É um algoritmo de IA que está te sugerindo aquilo ali. Tecnologia em geral, né? E na medicina. Na medicina a gente usa... né? Como se eu fosse médico. Na medicina, os médicos usam inteligência artificial, principalmente no diagnóstico de imagens médicas. Você tá rindo, né, Thaís? Eu queria ser médico, Thaís. Eu desisti para ser cientista da computação, mas eu seria médico. Mas eu não gostava muito disso. Eu não era muito fã de sangue, até hoje não sou, aí eu decidi ir para computação. É dois. Mas aí os médicos utilizam algoritmos de inteligência artificial, né, programas, que os auxiliam no diagnóstico médico, tá? E o médico, ele não faz nem ideia do que ele está usando. Ele sabe que aquilo ali é um programa que ele vai abrir, clicar num botão, subir um raio-x, clicar em outro botão e o computador, entre aspas, o computador vai falar para ele o que está acontecendo. Mas por trás desse computador, entre aspas, existe um engenheiro da computação, um cientista da computação, um programador, um especialista em inteligência artificial que programou um algoritmo que abriu aquela imagem, comparou com um banco de dados gigante de outras imagens parecidas e deu uma resposta para o usuário falando com uma certa precisão o que tinha ali naquela imagem, tá? Um exemplo mais próximo que a gente tem os algoritmos de análise de imagem médica para identificar COVID em raio-x de pulmão, tá? Existe já vários algoritmos que você coloca ali um raio-x de pulmão e ele te fala se é característica de COVID, se é característica de pneumonia, se é um pulmão saudável ou se é alguma outra doença respiratória, como tuberculose ou outra coisa, tá? Isso é só um exemplo, tá bom? Do que a gente pode fazer nas ciências médicas com IA. Em suma, onde a IA está? Em quase todos os lugares.
hoje, em quase todos os lugares. Se tem tecnologia da informação, se tem TI, se tem um computador, muito provavelmente que ali tem alguma coisa de inteligência artificial. Celular, quase todos os aplicativos grandes têm inteligência artificial. O Gmail tem, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, todos esses têm, todas as redes sociais têm, todas, sem exceção. Twitter, Instagram, Face, TikTok, Reddit, todas têm, sem exceção nenhuma. Então, só do fato de você já ter uma rede social, você já está exposto à inteligência artificial. Aqueles efeitos do Instagram, né? Que tipo assim, você vai, coloca aquele efeito, aí você coloca seu rosto. Aí Sim. vai identificando, assim, né? Onde é que tá seu rosto para colocar Exatamente. aqueles efeitos na parte do rosto e tal. Antigamente, você colocava um efeito e era uma imagem fixa. Então, às vezes, seu olho ficava torto, sua boca não ficava no lugar. Hoje, ele coloca o desenho do olho exatamente onde está seu olho. A sua boca exatamente onde está sua boca. É isso mesmo. A ponto de o desenho acompanhar a sua leitura labial. Tá? Se um especialista em leitura labial, uma pessoa surda que lê lábios, lê aquele desenho ali, ela vai saber o que você está falando. É impressionante, é impressionante. Certo? Por enquanto? Beleza. Beleza. Então vamos lá, vamos focar aqui quais são as áreas da IA, tá? Vou destrinchar aqui um pouquinho. Então, olha só. Nós temos essa grande área que está aqui no centro, que é aprendizagem de máquina. Tá? O que significa isso? Quando um programador ele programa um algoritmo de inteligência artificial, esse algoritmo, embora ele pareça fixo, né? Você terminou de escrever o algoritmo, compilou, ele vai ficar ali rodando, ele não é fixo. Tá? Esse algoritmo ele está em constante transformação. O que quer dizer isso? Esse algoritmo ele está em constante aprendizado. A cada vez que ele vê uma coisa nova, ele muda, tá? E o próximo comportamento dele já vai ser diferente. Por exemplo, no caso do assistente virtual de banco que a Thaís citou. Se um cliente acessa o assistente virtual e faz uma pergunta ali que aquele assistente nunca viu, que nenhum outro dos milhões de clientes do Bradesco perguntou, ele vai aprender aquela pergunta e o próximo cliente que perguntar, ele já vai saber a resposta. Tá? Já vai ser não é que ele vai saber. A resposta que ele der já vai ser uma resposta diferente do que ele deu para o primeiro cliente. Porque ele aprendeu um pouco sobre aquela pergunta. E à medida que essa pergunta for repetindo, as respostas desse assistente vão ficando melhores. Tá? Então, é um algoritmo que ele está constantemente aprendendo. Por isso que a gente fala de machine learning. A máquina está constantemente aprendendo. Tá? Então, quanto mais input a gente der para ele, melhor. Exatamente. Quanto mais o algoritmo está exposto a situações reais, mais ele vai dar melhores respostas. Melhores serão as respostas e melhores serão as tomadas de decisão. Tá? Vou usar mais a Siri, então, do iPhone. Isso, exatamente. Quanto mais você usa a Siri, melhor ela fica. Bom. Então as primeiras respostas que ela dá não são tão boas, às vezes, mas quando você usa muito, ela te conhece mais, tá? E isso tem lados bons e lados ruins, tá? E nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Outro exemplo é das fotos lá do Google, do reconhecimento facial. Então, vamos supor que você tem lá o seu Google Fotos e o Google conhece todo o seu círculo de amizades, ou seja, com quem você costuma bater foto. Seus pais, seus irmãos, avós, primos, parentes, sobrinhos. E aí vamos supor que você começou um trabalho novo e começou a bater fotos nas reuniões de trabalho lá. Essas pessoas novas, o seu assistente ali, ele ainda não conhece, mas o assistente dessas pessoas conhece. E ele vai começar a conversar entre si a ponto de ele aprender mais sobre o seu círculo social, tá? Exatamente. Ele sabe direitinho, Thaís, quem é seu amigo, quem é muito seu amigo, quem é pouco seu amigo, qual é o nível de relação que você tem com aquela pessoa, tá? Tem uma frase, depois eu vou até, me lembra no final da aula, sugerir para vocês um livro e um
e um documentário que fala sobre isso. Mas esses algoritmos de inteligência artificial sabem mais coisas sobre nós do que nós mesmos. É uma frase forte, mas é a pura verdade. Esse negócio sabe mais coisa da gente do que a gente mesmo. E são assim, é de assustar, é de assustar. Não sei se são 72 mil ou 79 mil informações que eles têm sobre a gente. Eu não sei falar 72 coisas sobre mim. Imagina 72 mil informações sobre mim. E esses algoritmos sabem, tá? Então, aqui no centro, nós temos o aprendizado de máquina. E aí nós temos 3 grandes áreas. Aqui no lado esquerdo, nós temos o aprendizado não supervisionado. No lado direito, o aprendizado supervisionado. E aqui embaixo, o aprendizado por reforço. Tá? O aprendizado não supervisionado é quando o algoritmo ele encontra uma situação que ele não conhece e que o usuário, ou seja, o especialista, também não sabe o que é. Ele tem um monte de dados ali, mas ele não sabe como categorizar e ele não sabe como classificar aqueles dados. Tá? E aí entra o aprendizado não supervisionado. Ele vai fazer a parte de clustering. O que é clustering? Clustering é quando você pega um monte de dados ou um monte de coisas e começa a separar elas por características. Tá? Imagina que você tem um quebra-cabeça de 1000 peças. Tá? E aí você tirou ele da caixa, tá aquele monte de peças ali, tudo espalhado. Você joga tudo em cima da mesa e você vai começar a separar essas peças de acordo com algumas características. Quais são essas características? Eu, por exemplo, quando eu vou montar quebra-cabeça, eu gosto de separar por cores. Então eu vou separando ali por cores, vou fazendo um grupinho por cores, e depois que eu faço por cores, eu separo por formatos das peças. Então eu vou ter vários grupinhos de formatos e cores similares. Isso é clustering. Tá? Isso é uma clusterização, você está fazendo um agrupamento. E tem também aqui no próximo tópico aqui, redução de dimensionalidade. O que significa isso? Imagina que você tem uma quantidade de características sobre um determinado fato, ou determinado ser, ou um determinado objeto. E tem muitas características, mas o algoritmo ele vai fazer uma redução, ou seja, ele só vai pegar as características que são mais importantes. Tá? Por exemplo, imagina que tem um algoritmo que ele vai classificar, ele vai separar cães e gatos. Tá? Então, ele vai receber um monte de informação. Por exemplo, quantas patas tem cada um? Quantos olhos tem cada um? Quantas bocas, quantos dentes, quantas orelhas, tom de pele, quantos pelos, tamanho do pelo, textura do pelo, porte físico, peso. Então, tudo isso são informações. E ele vai analisar essas informações e vai ver que algumas dessas informações não são importantes para essa classificação. No caso dos cães e gatos, que é um exemplo bem básico que eu estou dando, tá, gente? Mas só para que fique de forma mais didática, quais são as informações que não são tão importantes nessa classificação? Por exemplo, quantidade de patas. Todos os cães e gatos têm 4 patas, então essa quantidade não é importante. Quantidade de olhos. Todos têm 2, não é importante. Quantidade de orelhas. Todos têm 2, não é importante. Mas espessura do pelo talvez seja importante, porque vai ter muita coisa diferente. Porte físico, super importante, porque vai ser bem diferente de um cachorro e de um gato. Cor do pelo também talvez seja importante para diferenciar. Então ele vai pegar essas informações, essas variáveis que não são importantes e vai reduzir. E isso tudo entra dentro do aprendizado não supervisionado. E temos também, agora aqui do lado direito, o aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado acontece quando o programador, né, o usuário da inteligência artificial, quando ele sabe o que ele está classificando. Tá? Ele sabe o que está classificando e ele vai falar para o algoritmo o que é cada coisa. Por exemplo, imagina que eu tenho muitas fotos, imagens, né, do desenho dos Simpsons, tá? Que tem o Homer,
a Marge, o Bart, a Lisa e a Meg. Tá? Esses os 5 personagens principais. Eu vou pegar várias fotos do Homer de diferentes posições, diferentes cenas, diferentes episódios e vou mostrar todas essas fotos para o algoritmo e vou falar para ele, ó, essas fotos são do Homer. Ou seja, é um aprendizado supervisionado. Eu sei o que é aquela foto, tá? Mostrar várias fotos, falar, ó, esse é o Homer. Vou fazer a mesma coisa com os outros personagens. Eu vou pegar várias fotos do Bart, de frente, de costa, de lado, de cabeça para baixo, com boné, sem boné, de óculos, sem óculos, falar para ele, ó, esse é o Bart. Vou fazer com a Marge, com a Lisa e com a Meg. Ou seja, eu estou falando para o algoritmo o que cada imagem ele representa. Quando ele aprender, ou seja, quando ele fizer o treinamento, quando ele vê tudo e associar aquilo, né? Ó, esse aqui é o Bart, esse é o Homer, esse é a Lisa. Eu vou mostrar para o algoritmo uma foto de cada um dos personagens, né? Uma foto que ele nunca viu. Ou seja, um desenho novo que acabou de sair, mas que esse desenho não participou do conjunto de treinamento. E aí o algoritmo vai falar para mim, de acordo com o que ele já viu anteriormente, qual personagem é aquele. Tá? Isso é aprendizado supervisionado. Quando o usuário sabe a classificação de cada elemento. Tá? O não supervisionado é o contrário, quando a gente não sabe e o computador se vira para classificar e aí ele inventa um nome lá. Classe 1, classe 2, classe 3, classe A, B, C, D. Ele não tem um nome. No supervisionado, a classe já tem um nome. Tá? E por último, aqui embaixo, nós temos o aprendizado por reforço. Tá? O aprendizado por reforço é o que eu tinha falado anteriormente. A máquina ela vai aprender constantemente. Então, cada vez que a máquina se depara com uma situação nova, ela vai mudar ali o seu treinamento, tá? E vai tomar decisões melhores no futuro, tá? Isso a gente vê muito em navegação de robôs, tá? Robôs que conseguem se orientar dentro de um ambiente, dentro de uma sala, ou um carro autônomo, né, dentro de uma cidade, jogos eletrônicos. Cada vez que o usuário joga o jogo um pouco, aquela inteligência artificial aprende, tá? E a próxima vez que ele for jogar, a inteligência artificial ela vai se comportar de uma maneira diferente, tá? Então, essas são as 3 grandes áreas da IA: aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço. Tem até um jogo que eu acho que é o Metal Gear. Aquilo lá até como se diz, é um afronto, porque, tipo assim, você morrer muitas vezes naquela fase lá, ele pede, você quer que abaixe a dificuldade? Tá difícil, quer que abaixe? É tudo IA, cara. É tudo IA. IA a gente usa para isso. Ela consegue identificar padrões, inclusive padrões de comportamento. Então ela sabe ali que o jogador está morrendo muito e ela sugere ali, né, para o jogador baixar a dificuldade para o jogador poder avançar no jogo. Porque ela já aprendeu. Ela não fez isso na primeira vez que o cara morreu. Ela fez isso na 10ª, porque aí que ela foi aprender. Certo? Continuando. E aqui nós temos um mapa mental mais analítico das áreas onde a gente pode aplicar IA. Então, IA, né, a inteligência artificial, é uma grande área e nós podemos nos especializar em pequenas áreas e afunilando em pequenas áreas da IA, tá? Perdão. Então, dentro da IA nós temos Machine Learning, que é aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, tá? Dentro do processamento de linguagem natural, nós temos tradução de texto. Um exemplo mais próximo é o Google Translate, tá? Que ele consegue traduzir mais de 250 línguas, a última vez que eu olhei, entre si, tá? Do inglês para o Esperanto, do Esperanto para o africano, do inglês para o espanhol e ali é inteligência artificial, tá? Classificação e clusterização dentro de linguagem natural. Quando você dá um texto para um algoritmo, ele consegue classificar aquele texto. Tá? Existem algoritmos de classificação de texto. Tá?
Você dá um livro para ele, ele vai te falar, esse livro é de romance, esse livro é um romance policial, esse livro é um romance dramático, esse livro é um romance de terror. Então ele é bem preciso, tá? A gente consegue usar algoritmos de inteligência artificial com processamento de linguagem natural para classificação de texto, tá? O projeto que eu estava fazendo com o Marcelo era desse daí. E eu ia falar disso agora, a questão do Twitter, né? Das notícias falsas, das fake news. Também existem vários trabalhos em cima disso. Você mostra vários tweets pro algoritmo, fala para ele, vários tweets não, vários textos, né? Frases, e fala para ele, ó, essas frases, há uma boa chance dessas frases serem reais ou notícias reais. Mostra outro conjunto para o algoritmo. Ó, esse outro conjunto, há uma grande chance desse conjunto aqui, dessas frases, dessas notícias serem falsas, serem fake news. Ele vai extrair informações essenciais de cada um deles e vai classificar real, fake news. E aí você vai mostrar uma notícia que ele nunca viu, é uma notícia que não participou do conjunto de treinamento para esse algoritmo, e ele vai falar, existe uma taxa de 80 e tantos % dessa notícia ser falsa, ou uma taxa de 90% dessa notícia ser real. Isso com detalhes que passam até mesmo desapercebidos pelo olho humano, tá? Seja uma questão de gramática, seja um erro de ortografia, seja um uso a mais de uma pontuação ou um uso a menos de uma pontuação, coisas assim do tipo de linguística forense mesmo, tá? De pegar um texto de um criminoso e saber se é falso, se é verdadeiro, quem é, autoria de texto também, tá? Você dá um texto e ele te fala o autor, é muito legal essa parte de processamento de linguagem natural. Tem a parte da fala também, que aí a fala, ela vai é uma via de mão dupla, né? Ela vai nos dois caminhos, tanto da fala para o texto, você fala e o computador escreve, quanto ao inverso, você escreve e o computador fala. Isso aqui a gente vê em vários lugares também. No celular tem, no Google Translator tem, qualquer assistente virtual também mais avançado tem isso daqui. Já está bem comum já, hoje, né? Hoje já está bem comum. Sistemas especialistas, tá? Sistemas especialistas são sistemas que são focados em uma coisa específica, tá? Não sei se vocês conhecem, existe um jogo que chama Akinator, tá? Nesse jogo, você pensa, você não escreve em lugar nenhum, você pensa numa personalidade qualquer, viva, morta, real ou fictícia, tá? Pode ser seu pai, sua mãe, ou um personagem fictício que você inventou na sua cabeça, seu professor, alguma coisa assim. E ele vai te fazendo perguntas. E você vai respondendo sim, não ou talvez. Por exemplo, ele te pergunta assim, esse personagem está vivo? Você fala sim, se ele estiver vivo, ou não, se ele não estiver vivo. Esse personagem é uma mulher? Sim ou não. E você vai respondendo de acordo com aquele personagem que você idealizou. E dentro ali de 5 a 10 perguntas, ele te fala com exatidão quem é esse personagem que você está pensando, tá? Esse é um exemplo de um sistema especialista. Depois você... Pode falar. Eu já vi. E tipo assim, quando ele não encontra o resultado, que é muito difícil... Ele te pergunta quem é. Ele te pergunta quem é. Aí para ele ele vai aprender. Exatamente, exatamente. Ele te pergunta quem é. Aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço. Inclusive, eu já fiz vários... Esse Akinator existe há muito tempo. Então, quando eu testava ele, né? Quando eu conheci, eu fiquei horas brincando com esse negócio. E eu testei vários personagens reais e, inclusive, imaginários. Por exemplo, eu vou inventar uma história aqui e eu inventei um personagem imaginário. E aí ele respondia lá no final, este personagem é o personagem imaginário. É inacreditável a especialidade desse Akinator. Que louco. Qual o nome mesmo? Eu vou soletrar para você. Vou escrever aqui que é mais fácil. Beleza. No chat. Eu não conhecia, não. Akinator. Depois procura... Bacana, depois eu olho. Depois você dá uma olhada. E pensa num personagem e dá play lá e começa a responder as perguntas. Mas tem que responder com sinceridade, porque se você começar a mentir para ele, ele não consegue, né? Logicamente, ele não vai conseguir ter uma resposta boa. Por exemplo, você pensou
vamos supor, você pensou no Ayrton Senna, né? Que é um cara que já morreu e é do sexo masculino. Aí ele te pergunta, esse personagem é uma mulher? Aí você responde, sim. Aí você já quebrou ele no meio, entendeu? Ele não vai conseguir te responder com precisão porque você já mentiu. Mas responde com sinceridade que você vai ver que em 5 a 10 perguntas ele te responde quem é. Passando para o próximo, a gente tem o planejamento, agendamento e otimização. Essa parte de planejamento é muito usada na robótica, tá? E também na transporte público. Por exemplo, metrôs, trens, principalmente ali na Europa, nos Estados Unidos, onde o transporte público ferroviário é muito comum, não são pessoas que definem qual trem que vai dar passagem para qual trem que vai desembarcar primeiro, são algoritmos. Ele faz todo o planejamento, calculando ali tempo de espera, calculando quantidade de passageiros, calculando consumo, né, energético, e ele faz o planejamento e o agendamento daquele transporte público para ele ter uma execução, né, um funcionamento mais otimizado. Tá? E essa parte de planejamento, agendamento e otimização entra em várias coisas. Por exemplo, mineração, né, extração de minério de ferro também entra na parte de otimização. A parte da agricultura, principalmente na parte da logística, né? Vou dar um exemplo da logística. Imagina o seguinte, o Mercado Livre, ele tem diversos galpões logísticos espalhados pelo Brasil, onde ficam ali as mercadorias que a gente compra no Mercado Livre. Então você faz uma compra, né? O algoritmo, ele vai lá na estante, pega o produto, coloca dentro de uma caixa, embala, tudo robô. Tá? Pode procurar vídeo no YouTube. Procura aí, Galpão Logístico do Mercado Livre. O negócio é gigante, parece um bairro de Ituiutaba e tem 2 pessoas trabalhando. É por causa, talvez um robô trava lá, ele vai lá e dá um chute numa caixa para destravar. Mas é tudo robô, tudo robô. Desde pegar a caixa na prateleira, colocar dentro de uma caixa de papelão, embalar por dentro do caminhão, robô. E ele otimiza essa alocação das caixas dentro do caminhão da melhor forma possível. Ou seja, qual é a quantidade de caixas que eu consigo colocar dentro desse caminhão que vai ter o maior número de produtos. Né? Então eu tenho caixas de diversos tamanhos, desde caixa de micro-ondas, que ela é grande, até uma caixa de uma joia, que ela é pequenininha. Né? Então, qual é a melhor forma de eu colocar o maior número de caixas dentro de um caminhão que não vai atrasar a entrega e que eu vou carregar esse caminhão, que esse caminhão não vai rodar vazio e não vai rodar muito cheio. Otimização, tá? Esse é um exemplo. A parte da robótica também, né? Hoje a gente tem vários robôs, tanto os robôs físicos, né? O que é um robô físico? Aquele robô que você vê, que tem um hardware ali, que tem um metal, tá? E quando eu falo robô, pessoal, ampliem a visão de robôs, tá, de vocês. Não pensem em robô como somente aquele formato humanoide. O que é o formato humanoide? É um robô que tem 2 pernas, 2 braços e uma cabeça, que tem um formato de um humano. Robô é muito mais do que isso, tá? Robô pode ser um braço mecânico, como esse do Mercado Livre, que vai lá na estante, pega o sabão em pó que está lá e põe dentro de uma caixa e empurra ela para frente. Isso é um robô. Robô também é um braço mecânico que pega uma chapa de metal lá na fábrica da Fiat, coloca ela na carroceria do carro, vem outro braço de metal e parafusa. Robô também, tá? As linhas de montagem de veículos são 90% robotizadas, tá? E como eu falei anteriormente, que a Thaís até começou a rir aí, deve ter 1 ou 2 humanos para o caso de um robô travar, ele ir lá e chutar o robô para ele voltar a funcionar. É basicamente isso. Tá? Tem pouquíssimos humanos nessas linhas de produção. Tá bom? E ampliando mais ainda a visão de robôs de vocês, carros autônomos, tá? São carros que dirigem sozinhos, não tem humano ali, isso é um robô, tá?
Não tem um humanoide ali, né, um robô de metal sentado, virando o volante. É o carro é um robô, tá bom? E os algoritmos. Um algoritmo, o próprio algoritmo do Google, né, do Google Simples, que é o Google Web, que você faz as pesquisas ali e ele te retorna resultados baseados na sua pesquisa. Aquilo é um robô. Ele varre a internet em 3 dias. Em 3 dias. Tá? A internet inteira. Agora imagina o que é a internet inteira ser varrida, ou seja, ser lida, armazenada, categorizada, classificada, ranqueada por um robô em 3 dias. Tá? É coisa assim, impressionante. E saindo agora da robótica, nós temos a visão. A visão, nós temos 2 áreas principais. Reconhecimento de imagens, que eu já tinha falado para vocês. O algoritmo, o robô pega uma imagem, identifica o que está naquela imagem, tá? E a visão de máquina, que é a parte de um robô hardware usar essa visão para tomar alguma decisão. Por exemplo, os carros autônomos. Ele tem ali não é uma câmera, são várias câmeras na frente, ao lado do carro, na traseira do carro. E essa visão de máquina, essa visão do carro, que é dada por câmeras, vai auxiliar na tomada de decisão desse carro. Se ele pode acelerar, se ele tem que frear, se ele vai diminuir a velocidade, se ele vai virar à direita ou se ele vai virar à esquerda. Tudo isso é a parte de visão computacional. Tá? Dúvidas por enquanto? Sobre essa parte aqui das áreas da IA? Ou alguma outra coisa que eu falei até o momento? Não, tranquilo. Beleza, vamos avançar. Acho que eu cheguei no último slide. Tá. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver aqui. Realmente eu cheguei no último slide. Então, pessoal, hoje eu falei sobre a área da IA, tá? De uma forma geral, o que é IA. Falei não, né? A gente conversou. A gente conversou sobre a área da IA, onde a IA está presente, diversos setores onde a gente menos espera de já ver a IA funcionando, tá? Até muito perto da gente, tá? Nós vemos IA. Não vou nem falar das lojas, dos sistemas computacionais que a gente usa, mas tipo no nosso bolso mesmo, no nosso celular, a maioria dos aplicativos tem inteligência artificial. Então a gente está cada dia mesmo, hoje mais do que ontem, hoje menos do que amanhã, mais rodeado e mais exposto a algoritmos de inteligência artificial, tá? E eu falei quais são as áreas principais, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que está aqui o nosso ambiente da disciplina e colocar aqui alguns comentários. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim. Beleza. Aqui tem um ambiente da nossa disciplina no Google Classroom, tá? E ela atualmente está com esse formato. Aqui eu tenho esse tópico Tira Dúvidas, onde você pode postar uma dúvida mais complexa, né? Que eu já expliquei para vocês. Aqui, logo abaixo, eu tenho um material de estudos, tá? Aqui eu separei em 2 tópicos. Eu tenho um tópico de inteligência artificial e aqui nós temos 3 livros que nós vamos utilizar nessa disciplina. Os 3 livros têm o nome, né, o criativo nome de inteligência artificial. Então, nós vamos diferenciar um livro do outro pelo nome do autor, tá? Então, nós temos aqui Inteligência Artificial do Vinícius Machado, Inteligência Artificial do Rui Oliveira e Inteligência Artificial do Cristino Franco. Então, eu tenho aqui os 3 livros abertos, ó. Vinícius Ponte Machado, Rui Flávio de Oliveira, Cristiano Roberto Franco. Esse material está aqui nesse setor aqui de inteligência artificial. São os 3 livros que a gente vai utilizar, tá? Também aqui em materiais de estudos, nós temos uma parte de Python, tá? Nessa disciplina, nós vamos utilizar basicamente só o Python.
Eu acredito que vocês já têm uma familiaridade com essa linguagem, né? Até porque vocês já estão no último período do curso, vocês já devem ter visto essa disciplina, essa linguagem em outras disciplinas. Mas para quem ainda não viu, né? Para quem ainda não teve a oportunidade ou a curiosidade de ver, aqui tem 2 apostilas de Python, tá? E também tem muita coisa na internet, tá, gente? É só procurar, só digitar Python no Google, no YouTube, que você vai ser sobrecarregado de material sobre essa linguagem de programação. Mas tá aqui, tá? São 2 sugestões, tá? Não são, de longe, não são as melhores apostilas de Python em língua portuguesa do mundo, tá? Até porque eu não fiz essa curadoria, não tenho tempo para isso. Peguei as 2 primeiras que eu achei e coloquei aqui, tá? Se tiver qualquer abobrinha escrita aqui, não é culpa minha. Até porque eu não li essas apostilas porque eu sei Python e eu não preciso. E eu acredito que vocês devem ter um senso crítico para analisar esse material. Se não gostar, procura outro, tá bom? Então, saindo aqui dos materiais de estudo, tem aqui as semanas, tá? Então, todas as semanas já estão aqui separadinhas. E essa semana 3 tem esse roteiro de estudos aqui. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão fazer essas leituras, tá? Então, aqui eu já coloquei o livro e qual a seção ou tópico do livro que você deve fazer a leitura. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, Inteligência Artificial, Cristino Roberto Franco, tópico 1. Unidade 1, tópico 1. Então, você vai aqui no livro do Cristino Franco, vamos aqui no índice. Ó, tópico 1, unidade 1, tópico 1. Então, você vai ler isso daqui tudo, ó. Unidade 1, tópico 1. Ou seja, vai até a página 19. Toda essa leitura aqui, tá? Unidade 1, seção 1.1 do livro do Rui Flávio de Oliveira. Então, você vem aqui no livro do Rui Flávio. Vamos no índice. Unidade 1, seção 1.1, tá? Então, aqui você vai ler só esse tópico aqui, ó, até a página 9. Tá? Aqui a seção 1.2 não precisa ler, porque não anotei aqui. E no último, a unidade 1 toda, ó. Vinícius Machado, toda a unidade 1. Então, Vinícius Pontes Machado, vamos aqui no índice, ó, toda a unidade 1. Tá? Essas são as leituras, tá, pessoal? Então, eu sempre vou colocar, ao longo das semanas, esse roteiro de estudos nesse formato, tá? Vou colocar as leituras, vou identificar para vocês em cada livro, nome do livro e o autor, qual vai ser a unidade e os tópicos para as leituras. Vou sempre colocar mais ou menos nesse formato aqui, para vocês se identificarem dentro desses PDFs aqui, das leituras da semana, tá? E também vou colocar, quando possível, mas creio que toda semana vai ter, vídeos, tá? Então, essa semana tem essas 3 leituras e 2 vídeos. Esse aqui da semana 3 será essa aula, né, que eu tô gravando. Assim que o YouTube liberar, eu já vou colocar o link aqui. E tem mais um vídeo que é essa história da inteligência artificial. É um vídeo muito legal, ele só tem 15 minutos, mas ele traz todo um histórico da inteligência artificial, tá? Esse vídeo é um vídeo da Udacity e ele tem algumas propagandas da Udacity, tá? Eu não tenho nada a ver com a Udacity, não estou sendo pago para publicar, para divulgar os vídeos dele, mas é o melhor vídeo em língua portuguesa que fala da história da inteligência artificial, tá? Embora tenha alguns segundos de propaganda, é o melhor vídeo que eu encontrei, tá bom? E tem uma lista de exercícios, tá? Que está naquele documento que eu mantenho as listas. Tem aqui uma lista com 8 exercícios, tá bom? E aí eu fecho esse roteiro de estudos, tá? Leituras, vídeos, lista de exercício. Aqui nesse campo tem o campo para vocês enviarem a lista de exercício resolvida. Tá bom? Dúvidas, pessoal, sobre a aula, o que eu falei, ou sobre a organização da disciplina nesse semestre? Não, tudo bem. Tranquilo. Certo. Beleza. O que eu ia falar, que eu falei durante a aula sobre o livro e o documentário,
sobre os algoritmos de inteligência. É um assunto muito afunilado, tá, gente? Que eu vou sugerir agora. Já terminei a aula de inteligência artificial, agora eu vou fazer só um comentário muito afunilado do uso de uma inteligência artificial em redes sociais, tá? Sugiro, quem tiver interesse, tá? Não faz parte da disciplina. Como eu falei, já acabei a aula, tô só divagueando aqui sobre o uso de IA em redes sociais. Quem tiver interesse, sugiro esse livro aqui, ó, Minimalismo Digital, do Cal Newport. Ele fala sobre o impacto das redes sociais no nosso cotidiano, tá? E ele cita muito bem, com muito detalhe, como que os algoritmos de inteligência artificial chegam a manipular o nosso comportamento e o mais surpreendente e alarmante, como esses algoritmos de IA conseguem manipular o nosso humor, tá? O nosso humor, a ponto de nos deixar tristes ou alegres de acordo com a vontade de um algoritmo de inteligência artificial, tá? E quem não tem paciência para ler, né, ou não gosta de livro, eu gosto muito de livro, então eu prefiro leitura. Mas quem não tem muita paciência para leitura, sugiro esse documentário aqui, ó. Vou escrever no chat. O Dilema Social. Tem no Netflix. É basicamente um resumo desse livro aqui, tá? É um documentário, acho que ele tem 30 ou 40 minutos, e ele fala sobre o impacto das redes sociais na nossa vida e como os algoritmos de inteligência artificial sabem muito sobre a gente e conseguem manipular nosso comportamento, manipular nosso humor e tudo mais. E em comportamento, pessoal, eu falo tudo, tá? Comportamento com familiar, dentro de casa, comportamento em qualquer círculo social, seja religioso, profissional ou familiar. Comportamento de compras, né? Principalmente compras, porque eles querem te vender coisas, né? E comportamento em relacionamento amoroso também. É um documentário muito interessante, tá? Sugiro vocês que têm interesse em saber um pouco mais sobre inteligência artificial, o impacto, né, da inteligência artificial, em como que ela impacta a nossa vida usando as redes sociais. Esse documentário e esse livro, ele não fala sobre inteligência artificial, como que funciona a inteligência artificial. Ele fala como que as redes sociais usam a IA para fazer esse impacto na nossa vida pessoal. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado ou até aberto um pouco o horizonte de vocês em relação ao que é IA e as suas possibilidades e aplicações. Eu sou um entusiasta de inteligência artificial, gosto muito. Sei que tem os seus impactos positivos e os seus impactos negativos. Não sou um estudioso desses impactos sociais da IA. Eu sou mais um programador mesmo de inteligência artificial. Mas esse assunto dos impactos tem despertado interesse em mim recentemente, mas não me debrucei ainda sobre o assunto. E essa disciplina ela não vai tratar sobre esses impactos sociais, tá? Se vocês depois, se alguém se interessar em conversar sobre esse assunto, estou disposto a conversar, mas não vai ser o tópico da disciplina. O foco da disciplina é mesmo programar algoritmos de inteligência artificial da melhor forma possível para executar as tarefas da melhor maneira possível, fazer o melhor uso de IA possível que a gente conseguir. Eu acho que esses tópicos a gente vai chegar a discutir na disciplina de ética. De ética. Você estava até falando ontem a respeito. De ética. Não sei qual que é a visão do... Acho que é Michael, não é? Isso, é o Michael. Não sei qual que é a visão do Michael sobre esse assunto, mas é um tópico que está mais pendendo para o lado da ética do que para o lado da disciplina de IA. Mas eu gosto de conversar sobre isso, tá? Dúvidas? Sugestões? Receitas de bolo? Beleza. Pessoal, então foi um prazer. Eu estou à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar pelos canais convencionais de comunicação, tá bom? Forte abraço para vocês. Beleza, boa noite aí, pessoal. Valeu, boa noite. Até mais.